sei que não é de forma alguma despeito, porque você fala isso desde a primeira rodada de sempre do Campeonato Paulista. Isso como é que é? Um pôster na parede. Você mesmo é contra os estaduais, acho que pouco importa. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, mas da ótica do Corinthians, do jogo e do futuro. Não, acho que o Corinthians fez o que precisava fazer para ganhar o título, né? Agora, o que ele faz é permitido. Então, está na hora de responder. Daqui três semanas tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Então, está na hora de responder. Se é esse o clima do olho por olho, dente por dente, porque no Corinthians pode tudo, os outros estádios têm que caber também. Tem que poder tudo. Tem que poder fazer a festa, tem que poder entrar com o sinalizador, tem que poder jogar rojão no campo, tem que poder acabar com o jogo antes do jogo terminar. É simples. Essa é a parte fora do campo. Dentro do campo, o Corinthians, vocês disseram bem, o Corinthians não ganhou o título no primeiro jogo, ganhou ontem, porque a postura... Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? A postura do Palmeiras no primeiro tempo foi abaixo de qualquer crítica, de qualquer análise, né? Não há uma análise para ser feita a respeito disso. E é assim que funciona. No Allianz Parque, na rua, o torcedor não pode ficar. A revista é bem feita, não entra nada. E no campo do Corinthians pode tudo. A cabeça de porco entra antes da PM chegar, o rojão chega, não sei como que entra. Então, se é assim, a gente não vai evoluir. Mas isso vai parecer que eu estou aqui me queixando de algo, falando de algo. Não, o título do Corinthians é merecido. O campeonato estadual para o Corinthians era, de fato, muito importante, precisava desse título. Esse título acalma a ponto do presidente colocar uma camisa que só Deus tira ele de lá. Né? A questão do impeachment, da polícia, fica tudo em segundo plano. Comprar cigarro de novo, né? Exatamente. Então, acho que o Corinthians mereceu ganhar, foi inteligente no jogo, fez o que tinha que fazer. Não me incomoda o Memphis subir na bola, fazer... Isso não me incomoda, de fato, né? De jeito nenhum, né? É uma questão do jogo, o futebol é assim, né? Quase que o Rios entrega de novo, né? Vocês viram esse lance? Era ele? Lembrei disso. Na hora eu não percebi. Os poucos lances bons do jogo do parte do Corinthians, o Memphis parecia de todos, cara. Ele foi decisivo. Deu passe pro Roberto perder o gol e outro momento. No primeiro jogo também. Exatamente. Então, acho que o Corinthians mereceu ganhar o título e resta pouco dizer. Da questão tática, da forma... Aí eu tenho que entrar no Palmeiras, quando você quiser eu entro, mas falar do Corinthians é isso e concordo bastante com o Arnaldo, porque o campeonato estadual eu acho ele fundamental para os clubes médios e pequenos do Brasil, fundamental para outros estados que não o estado de São Paulo, né, que é um estado muito forte, para esses 4 grandes que disputam a temporada. Ele foi alongado, a temporada terminou ano passado, alongou, tem o Campeonato Mundial no meio do ano, então fica tudo apertado, mas me incomoda muito ver o presidente da federação dando risada lá diante do espetáculo que ele patrocinou e proporcionou, que foi o que a torcida acabou fazendo depois que teve o pênalti, né? Acho que o jogo acaba no pênalti, não é nem na expulsão do Félix Torres. O Palmeiras teve 20 minutos quase para jogar com um jogador a mais e não se via bola, um negócio que é assim que é. Se a gente for pegar por isso, daqui 4 jogos no Campeonato Brasileiro, tem Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. E não vai acontecer nada, porque no Allianz Parque não pode nada, não pode entrar com nada, nem na rua pode ficar. Então, é assim que funciona. E esse negócio da rua, só lembrando que a diretoria do Palmeiras, desde as anteriores, tem parte nisso, em atrapalhar a festa do torcedor, que a maior festa pré-jogo de um clube é a do Palmeiras no Allianz Parque, no entorno, e o próprio clube contribui para isso com medidas e pedidos e, enfim, é o próprio clube que também atrapalha isso que o Márcio está dizendo. E antes de eu entrar no Palmeiras, 71 milhões é o combo final do Corinthians entre premiação, televisão e bilheteria, tá? 71 milhões rendeu o campeonato estadual Corinthians. É grana, uma boa grana. Só esse gancho, então, eu não vou chamar o campeonato de Paulistinha, mas eu chamo ele de gincana, é uma gincana. Com um final quase sempre previsível. Quem vai melhor na primeira parte da gincana ganha. Dessa vez foi o Corinthians. O comportamento subserviente
de todos os clubes. Pode ser o São Paulo eliminado pelo Palmeiras do jeito que foi. Pode ser do Palmeiras vice. O Palmeiras estava lá para foto. Ah, não, porque a postura do Palmeiras, a medalha de prata, o troféu, a Leila do lado do Reinaldo, o Abel dando risada, entre aspas, com a fotografia com o cheque lá, é só porque o cheque é gordo. E existe uma hierarquia, uma subserviência dos clubes grandes paulistas em relação sem igual. Então, antes de o Hugo levantar a taça para o Corinthians, estavam todos os jogadores do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, o técnico expulso do Palmeiras, sentados com o patrocinador do Paulistão principal e o cheque no bolso. Porque rendeu tudo isso para o Corinthians, mas rendeu também para o Palmeiras e até para o eliminado de São Paulo, que sonhou com uma indenização por não ter ido à final. Então, é assim, esse campeonato é uma gincana milionária. E enquanto eles forem dependentes, todos os grandes, desse cheque gordo, vai ser desta forma. Vai encaixar desta forma, vai acabar depois da data FIFA, vai ser com torcida única, vai ser desse jeito que a gente tem visto. Cuidado, por favor, tenha essa honra. Você, nesse dia tão importante, campeão paulista, 31 vezes Corinthians, o melhor do estado. Ladies and gentlemen, welcome to the jungle. Come on, come here, come here, come here now! Champion here! Que honra, hein? Ser recebido Ídolo, não Champion é? here now! Menino lindo do papai! Olha a elegância de campeão paulista, Come on, let's go, let's título. go! Dá uma risadinha pra essa galera, dá, presidente! Vai, Corinthians, presidente! Nossa, parabéns, seu secador lascado, presidente! Sai daí, você vai! Você sujou tudo, você vai limpar presente sem querer. Passa no seu escritório. Esse é corintiano também, viu? Esse aqui é corintiano, presidente. É nosso, esse aqui é nosso. Chico, pode falar, é nosso, Chico. Tudo nosso aqui. Augusto. Como tem gente falsa aqui? Senta aqui, presidente. Augusto, eu divido com você o privilégio de ser campeã estadual. É muito bom. Tem que comemorar, tem que extravasar, tem que ir até o final. As pessoas acham que é fácil passar por um estadual, ganhar de todo mundo, ou praticamente todo mundo, uma única derrota. Olha, o Palmeiras não conseguiu fazer um gol dentro de casa, não conseguiu fazer um gol no Corinthians, em Itaquera. O Timão vence com uma noite heróica do Hugo. Qual é a sensação? Você já conseguiu parar pra pensar? Tá comemorando? Tá só no modo campeão? Nem dormiu, hein? Obrigada pela presença. Hoje ainda fui fazer uma brincadeira, a gente chegou quase 5 horas da manhã em casa e aí fui até São Caetano fazer uma brincadeira. Eu tinha prometido para ele, fui cumprir mesmo sem dormir e a gente está atravessando direto. É uma satisfação, Renata. Obrigado pelo convite. Um bom dia a todos. Pra gente é prazeroso, né? Depois de um ano difícil, um trabalho árduo, né? E tudo que a gente imaginava hoje está se concretizando, dando certo. Isso mostra também a confiança que nós tivemos tanto no Fabinho Soldado, né? Que conseguiu dar uma cara nova para o Corinthians, como também a comissão técnica, que a gente apostou, segurou, trabalhou firmemente, né? E tá aí o resultado, graças a Deus, dando tudo certo. Augusto, eu achei você aparecendo menos na mídia, né, nesse Campeonato Paulista, trabalhando muito, eu sei, nos bastidores. E como trabalha, tem muita coisa para resolver. Mas eu sempre digo, o título, ele não pode ser um título qualquer. Eu acho que a gente tem que extravasar, tem que comemorar, tem que entender a importância. Você começa o ano, vai passando por etapas e ganha um Campeonato Paulista com tanta dificuldade, com tantas equipes de Série A. Agora tem que comemorar e tem que continuar comemorando, viu? Não tem jeito. Não, pior que não dá tempo, né? Hoje já tem trabalho, apesar que teve folga hoje, à tarde se representa e amanhã já viagem, né? Treino e viagem e começa o Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, espero que o título aí motive a gente para que a gente possa começar com o pé direito e o brasileiro espera, né? Então a gente está muito focado nisso. Ai, Brasileirão, mas vamos ficar no Paulista ainda. Sgarbi, você está olhando para o presidente Augusto com aquele jeitinho meio invejoso, meio, ai, se fosse eu, por que não aconteceu na minha vida? Eu não vou negar, né, Rê? Não vou mentir aqui, não. Queria estar comemorando.
Não, mas parabéns, Augusto, porque para mim esse título começa também no momento que você deu um all-in no ano passado, trazendo grandes jogadores que o Corinthians precisava, né? Cair para a Série B no Corinthians, o Corinthians cai para a Série B no caso, naquele momento, seria muito prejudicial para o clube. Então eu queria saber como foi esse momento de mudança, cara, a importância do Depay também no time, parabéns. A mudança foi a política, cara. A gente tinha um compromisso político que a gente era obrigado a cumprir. E, de repente, a coisa começou a distorcer. A política do Corinthians ela é muito nojenta, ela é muito suja, cara. Assim, as pessoas que estão lá, algumas pessoas que estão lá, elas não querem o bem do Corinthians, cara. Elas não querem o sucesso do Corinthians. Por isso que o Corinthians está nessa situação. E depois de uma retomada que a gente viu que realmente a gente tinha caneta e tinha que fazer alguma coisa com a caneta, então a gente decidiu realmente assumir a responsabilidade, trazer um executivo de verdade de futebol, que é o que a gente prometia e a gente não conseguia fazer isso por algumas interferências. Marco Aurélio sabe como que é lá dentro, Ronaldo, enfim, todos vocês conhecem um pouco o bastidor, mas a gente teve que assumir a caneta, trazer a responsabilidade e tudo que eu imaginava a gente começou a implantar e deu certo, cara, deu certo. Agora, tudo que um homem deseja é ver os filhos felizes, a esposa feliz, a esposa campeã, realizada, amiga, animada em casa. Isso está acontecendo na sua vida mais ainda hoje, Chico. Obrigado, viu, presidente? A gente dorme feliz. Lá em casa. Não precisa dormir, pode fazer outras coisas também. Nesse caso, não foi dormir, não. Ô, presidente, parabéns pelo título. Esse Paulista está sendo muito valorizado e não à toa. Foi uma final, assim, digna das maiores da história que eu vi entre Corinthians e Palmeiras. Um negócio impressionante. Mas, curiosamente, o Corinthians faz uma contratação, que foi a do Fabrício Angileri. Aliás, certeira, tá? Certeira. O que o torcedor pode esperar? Eu sei que ainda estamos na fase da comemoração, mas o Corinthians ele não reforça, até porque já tinha reforçado bastante, e traz só o Angileri. Tem algumas carências que vocês ainda estão identificando para que, enfim, até o dia 11 tenha uma janela nacional e depois na metade do ano, para reforçar ainda mais o time? Porque agora o torcedor quer mais, né? Além do Paulista, o torcedor quer mais. Nosso maior desafio era manter esse elenco. Até fui criticado no final do ano, que tinha que contratar, só que as pessoas que estão fora, elas não sabem as dificuldades que tem primeiro para a gente manter o que a gente tem. E teve várias propostas que a gente fez um sacrifício de poder segurar todos, e todos entenderam que tinham que fazer a história do Corinthians, que é o que está acontecendo. E a gente se abraçou, né? O senhor disse que as contratações estavam dentro do próprio elenco, tipo segurar o Yuri, o Garro... Isso, exatamente. A renovação do Yuri, do Garro... o próprio Mateuzinho, assim, o assédio está muito grande, graças a Deus isso mostra que nós temos um elenco forte, isso mostra que o Corinthians ele é vitrine novamente e eu fiquei muito satisfeito com isso. E é difícil você conseguir manter um elenco num término de campeonato, cara, é muito difícil, ainda mais da forma que o Corinthians terminou se destacando, e o nosso desafio era esse, e a gente conseguiu manter. E a gente, durante as nossas reuniões, a gente sempre questionava se haveria alguma necessidade de uma ou outra peça. E, por enquanto, a nossa comissão técnica é fantástica e ela trabalha muito com os jovens de base, que tivemos uma Copa São Paulo brilhante também, com um dos times mais jovens da história do Corinthians. E ali foi aproveitado quase 11 garotos. Hoje você tem aí alguns garotos já não só treinando, mas já ficando no banco, preenchendo o elenco. Isso é muito importante. E a gente esperava alguma necessidade. O próprio o treinador ele pediu para a gente esperar, entender, começar o Campeonato Paulista. E se você for ver, o Corinthians hoje acho que é um dos únicos times grandes que não gastou R$1 nessa temporada, por enquanto. E aí, quando sentimos alguma necessidade e uma oportunidade pontual, que é o que a gente tem hoje um departamento de scout muito bom, que monitora o mundo inteiro, um trabalho pontual, que já entendeu qual é a característica do Corinthians. E aí a gente foi buscar o Fabrício, que a gente tinha certeza que ia dar certo, já chegou vestindo a camisa, como se já tivesse há anos no Corinthians, cara, e graças a Deus está dando tudo certo. E vai ser assim na temporada toda. Todos vocês sabem a dificuldade financeira do Corinthians, mas o Corinthians é um time grande, sempre tem que estar no mercado e a gente está atrás de oportunidades sempre. E ontem, sem querer, não foi intencional,
O Jogo Aberto enviou para Itaquera João Paulo Capelani. Isso é um perigo recorrente. O cara tem um histórico muito ruim. Depois é que pensamos nisso. Porém, o Corinthians superou o Palmeiras e o Capelani. E venceu o Paulista. Capela! Os campeões, presidente! O presidente está espumando. Falso. Cara de pau. O Ulisses falaria O mais gostoso é ver essa cara sua de cachorro lavado. Eu tenho uma relação interessante com o Augusto, ele sempre nos atendeu, sempre foi muito transparente. Dei algumas pancadinhas, ele talvez esteja espumando para devolver algumas também. Não, ao contrário, mas faz eu parte, eu absorvo acho que bem. é importante, presidente, que a gente tem essa trocação aqui, é franca. Tem a crítica, tem o elogio, eu não poderia chegar aqui no programa e deixar de elogiar o título paulista que não vinha há muito tempo, né? O Chico falou sobre possibilidades que poderiam chegar ao clube. Na temporada passada, a Renata fez uma entrevista exclusiva com o Yuri Alberto, que até chegou a revelar que, claro, tá feliz o Corinthians, vai estar clima, etc e tal. Mas por ser um jogador jovem, tem mercado no futebol europeu. Chegando o Campeonato Brasileiro e a janela do meio do ano, o senhor garante que nenhum jogador do Corinthians sai, a não ser que o clube pague o valor da multa? Garro teve proposta, Yuri Alberto a mesma coisa, entre outros atletas. Pelo senhor, ninguém sai do clube só pagando a multa? Teve alguns atletas que eu falei que só sairia se pagasse a multa mesmo. A gente teve a coragem de fazer isso mesmo porque quando o Corinthians estava numa situação complicada, a gente sangrou para manter todo mundo em ordem, que é o que vem acontecendo. Então eu também tinha que ter um respaldo nesse sentido, né? A gente tinha que ter aí o que aconteceu ontem, título, a gente tinha que ter um elenco forte. Mas é difícil você assegurar, né? É muito difícil mesmo, porque hoje, eu vou te dar um exemplo, o Garro já recebeu umas 6, 7 propostas que eu recusei. Outros atletas também já recebi várias propostas. 6, 7 é bastante, hein? Opa. Várias propostas. Mas o que é bacana isso, cara? Que mostra que o Corinthians não vende mais jogador barato, vai vender pelo preço justo. E sempre eles começam lá com a régua lá embaixo, preço barato. E não tem mais isso no Corinthians. O Corinthians voltou a ser protagonista. O Corinthians agora tem uma direção séria, que valoriza seus atletas, que valoriza a sua marca. Eu peguei uma camisa com 70 milhões, hoje ela já está em quase 210 milhões. É a camisa mais valiosa, se eu não me engano, da América Latina. Isso é tudo um fruto de um trabalho, porque é uma marca gigantesca, cara, e ela merece ser bem tratada. E a gente vem tratando ela bem, a gente vem com novos desafios. E o Corinthians hoje está voltando a ser protagonista, cara, pode ter certeza. Olha, quem tinha muita confiança no título do Corinthians, analisou, inclusive, até o empate da final, foi o Marco Aurélio Cunha. Marco, uma campanha que na primeira fase foi a melhor, o Corinthians foi passando por todos os adversários, até chegar numa final sempre esperada entre Corinthians e Palmeiras, e levou, e não tem contestações. Não, primeiro, parabéns, Augusto, pela conquista importantíssima. Obrigado. Nessa sua fase de trabalho. Eu sei quanto é difícil, né, fazer futebol, quanto custa fazer futebol, quantos inimigos gratuitos você tem no futebol. Então, eu te cumprimento e acho que você superou uma fase crítica, política e agora com resultados esportivos. Isso é bom para o futebol, é bom que não haja hegemonia no futebol, é bom que alterne o poder do futebol entre São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, eventualmente um time jovem que chegue também. Então, o futebol se engrandece com conquistas importantes como a do Corinthians. Eu dizia que se o Corinthians fizesse a sua lição de casa, ele não perderia jamais esse campeonato, porque jogaria todos os jogos na arena, a segunda parte, as finais. Isso ficou claro. É um jogo truncado, mas eu acho que o que valeu mesmo foi o elenco. O Depay fez uma partida brilhante, na minha opinião, segurou a bola, pôs no bolso. Então, Ele mesmo. Tenho só elogios e te perguntar, né? Há expectativa demais para esse Corinthians ou ela vai ficar um pouco no limite financeiro do clube? Não, com certeza, a expectativa é muito grande, Marco. Isso só incentiva a gente a trabalhar mais, cara. Como eu falei, não tem crítica que vença o trabalho, Marco. Não tem crítica que vença o trabalho. Como o Capelanes falou, eu absorvo muito bem as críticas, sabe? Desde que ela não seja maldosa, desde que ela não desestruture a minha família, que é onde me pega muito. O resto pode me bater à vontade. Eu venho apanhando aí 7, 8 anos, aí já criei casco. E a gente sabe que a política do Corinthians é muito nojenta, tem um grupo do ódio ali que torce contra, tem um grupo do ódio ali que quer o poder a todo custo, tem um grupo ali que está com abstinência do poder. Só que a gente veio para modificar o Corinthians, a gente veio para reestruturar e profissionalizar o Corinthians. Então as críticas para mim sempre são construtivas, eu absolvo isso muito bem, isso só faz com que eu trabalhe mais. Errar, a gente é ser humano, a gente sempre vai errar, mas eu como um grande corintiano, o meu erro vai ser sempre para melhorar e poder fazer o que eu imagino. E graças a Deus o trabalho está sendo bem feito, vai melhorar e a gente vai reestruturar mais ainda se houver necessidade pela nossa comissão.
A gente deve sentar agora, entre amanhã e domingo, a gente já tem uma viagem importante que eu vou estar junto. E com certeza, cara, qualquer necessidade que haver, eu não vou medir esforços para isso, mano. Augusto, o título paulista já supera todas as fronteiras, chega inclusive em Minas Gerais. Opa. E lá está Everton Guimarães, que também está repercutindo esse título do Corinthians. Everton, você quer puxar pra ele? Cara de sapato, secou, hein? Por que esse desânimo, Everton? O que aconteceu? Sextou com o título, com tudo, Everton. As críticas também acontecem aqui, Augusto, pro Everton. Presidente Augusto Melo, presta atenção que eu tenho um recado. Presta atenção, presidente, que eu tenho um recado pro senhor. Presta atenção. Primeira coisa que eu estou desligando agora, estou desligando o secador, porque não adiantou. Mas o grande absurdo, presidente, e você é o grande responsável, é que eu gastei R$56 para imprimir isso aqui, para dar uma zoada no Ulisses e no Ronaldo. R$56. Eu te reembolso. Mas R$56 para dar uma zoada. E aí o que você fez? Você acabou com a minha brincadeira. Isso é uma palhaçada, presidente. Isso é uma palhaçada. Eu não seco mais. Eu não torço mais contra, eu não critico mais. Então eu vou dizer uma coisa pro senhor. Presta atenção que agora o papo é sério. Chega de brincadeira. R$56. Isso deu um trabalho, porque eu tive que pedir um pix pra minha esposa. Ela falou, pra que você vai pagar uma impressão R$56? Pra zoar o Ronaldo, o Ulisses, o Chico e deu zica. Presidente, agora vamos falar sério aqui. Durante um longo tempo, o Yuri Alberto virou meme, foi muito criticado, pediram a cabeça dele, a imprensa, ou parte dela, falando que era caneleiro. E o Yuri Alberto tá lá, trabalhando, e no final das contas a gente nota a importância desse atleta. Eu fui informado que o senhor recebeu uma grande proposta pelo Yuri Alberto. O senhor está disposto a aceitar? Ele quer ficar? Existe a possibilidade de saída dele? Não, primeiro ele quer ficar, que é o mais importante. Recebemos sim, recusamos, não só nele. Teve Garro e teve outros atletas. E eu posso te falar que a gente teve mais de 80 milhões de euros de propostas, de sondagens. E a gente sem R$1 no caixa, Everton, a gente conseguiu segurar, cara. Porque eu, como presidente, é minha obrigação buscar receita fora. E agora eu vou deixar minha humildade de lado um pouco, porque eu fui muito criticado, então agora eu também vou deixar minha humildade um pouco de lado. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para o futebol, para o Corinthians, do futebol brasileiro. Eu sou o presidente que eu trouxe mais de 1 bilhão e 800 e vem mais receita aí. Como eu falei, eu peguei uma camisa quando eu assumi com 70 milhões e hoje ela está girando em torno de 210 milhões praticamente. Então isso para mim é muito gratificante, porque eu fui buscar receita fora primeiro para equacionar a nossa receita, para a gente poder manter o salário em dia, que há mais de 16 anos não se tinha 2, 3 salários antecipados, nós conseguimos 5 salários já antecipados, a gente vem mantendo as nossas contas em dia. Então, isso fez com que eu buscasse dinheiro fora, dinheiro novo, e mantesse esses atletas, mantesse esse elenco, cara. Fui criticado por não contratar, muitos torcedores me criticando em rede social, você tem que contratar, você tem que isso, tem que aquilo, mas eles não sabem o que a gente vive ali o dia a dia, o trabalho incansavelmente. E a gente sabia que ia dar certo, a gente tinha certeza que ia dar certo. E o Yuri, cara, ele teve uma fase onde eu me sinto culpado também, porque a gente teve um semestre desastroso por pessoas incompetentes, por acordo político, que a gente quebrou isso, retomou tudo e demos uma estrutura para que esses atletas pudessem voltar a brilhar, que é o que vem acontecendo. E fortalecendo o elenco, cara, dentro das nossas características, dentro do que para que esses atletas viessem jogar por vontade própria. E, primeiramente, botando salários em dia, porque ninguém trabalha sem salário. E o principal que a gente sempre falava realmente era manter o salário em dia, para que esses atletas pudessem trabalhar feliz. E é isso que vem acontecendo, Everton. Aliás, eu quero até lembrar uma coisa que você falou, eu até assisti, até me mandaram primeiro, depois eu fui ver. Você disse que o Corinthians, o dia que ele tivesse um presidente sério, ninguém seguraria o Corinthians. E eu vou te falar que eu sou esse presidente sério, com toda a humildade. Esse trabalho possa ser que não apareça agora, mas já está aparecendo por toda essa reestrutura que a gente está fazendo no Corinthians, que não é fácil. Pegamos um clube destruído. Se você for ver, de todo o elenco que nós tínhamos,
Hoje só existe o Maico e o Romero, que era desse elenco. O resto, reformulamos tudo, cara. Tudo. Salários em dia. Quem conhece o CT, se for lá hoje, toda a estrutura profissional, com novas salas, com pessoas qualificadas. Hoje a gente não tem só um scout pro profissional dentro do profissional. A gente tem um scout de base também dentro do profissional, onde a gente está buscando características já para o profissional. Que também pode contratar jogadores de base, mas que ele já sabe as características para ele performar dentro do nosso profissional. Então, cara, assim, possa ser que o meu trabalho não apareça agora, mas você pode ter certeza que o Corinthians começa num outro patamar e a credibilidade que hoje o Corinthians está passando para o mercado, cara, é de um trabalho sério, profissional, e o Corinthians pode ter certeza que ele vai ser novamente um dos maiores da América do Sul, o maior do mundo e, quem sabe, um dos melhores do mundo em termos de futebol.